Você com certeza já viu aquele momento que o mercado ele começa a fazer uma movimentação de alta, depois ele faz uma correção até um certo ponto de interesse, depois ele volta, renova esse topo, depois ele volta com uma outra correção até um certo ponto de interesse, depois ele volta e renova o topo novamente. Ou então, uma movimentação de queda, no qual o mercado está fazendo uma movimentação de queda, faz uma correção até um certo ponto de interesse, depois ele volta e renova esse fundo, depois faz uma outra correção até um certo ponto de interesse, respeitando esse último topo, e depois ele faz uma outra renovação de fundo. Você sabia que essas renovações, existe um nome para isso, e ela se chama BOIS. É uma movimentação do mercado no qual ele renova o topo e respeita o último fundo. Ou então ele renova o fundo e respeita o último topo. Mas e quando o mercado não respeita esse último topo? Ou então ele não respeita o último fundo? Ele vai lá e fura o último fundo, ou então ele vai lá e fura o último topo válido. Essa movimentação, existe uma nomenclatura e a gente chama ela de choque, uma quebra de estrutura, um flip institucional. Tá bem, Lucas, mas como que isso pode me ajudar a ganhar dinheiro no day trade? Vamos lá que eu vou explicar para vocês aqui na prática. Vamos supor que o mercado está em uma movimentação de alta, depois ele faz uma correção até um certo ponto de interesse, depois ele volta e faz uma outra alta maior. E aqui nesse ponto, ó, a gente pode chamar ela de BOIS, porque ele está renovando esse último topo. Ele está fazendo um outro topo maior e deixou um fundo de correção aqui, beleza? Então a gente pode chamar essa movimentação aqui de BOIS. Vamos colocar aqui BOIS, beleza? Agora, se o mercado faz novamente aqui uma outra correção, respeita esse último fundo, beleza? Fez uma correção, respeita o último fundo, renovou o topo. Novamente temos uma BOIS, porque ele renovou esse último topo, fez um topo maior e respeitou esse último fundo daqui, ó. E assim podemos nomeá-lo de BOIS. Beleza, mas em questão de queda, como é que funciona a BOIS para queda? Vamos supor que o mercado está em movimentação de queda. Fez uma queda maior, um fundo maior, depois ele fez uma correção até um certo ponto de interesse, depois ele voltou e renovou esse último fundo. Esse último fundo, que houve uma renovação, podemos chamar ele de BOIS. Então, e se o mercado fizer novamente aqui uma outra correção até um certo ponto de interesse? Chegou até aqui, ó, até aqui mais ou menos. E depois ele foi lá e renovou o último fundo. Podemos chamá-lo de BOIS também. Por que, Lucas? Porque ele respeitou esse último topo válido, beleza? Ele não ultrapassou esse último topo válido, ele não teve força suficiente para quebrar essa estrutura. Ele veio até um certo ponto de interesse, depois voltou e renovou o último fundo, fazendo um fundo maior, tá bem? Então a gente chama isso de BOIS. Agora, como que funciona a questão da choque? Então vamos supor que o mercado chegou aqui nesse topo maior e começou a se desenvolver para um movimento de queda. Podemos chamar essa movimentação aqui de quebra de estrutura, a gente pode chamá-lo de choque. Por quê? Porque ele fez uma quebra de estrutura, ele não respeitou esse último fundo válido dessa BOIS. Ele não respeitou e quebrou esse último fundo válido. Logo, podemos ter uma correção em ABC ou podemos ter uma reversão da tendência, podemos ter um flip institucional. E aí vamos supor que ele faz essa choque, depois ele vem aqui até um certo ponto de interesse, depois ele volta e renova o fundo. Temos aqui a nossa BOIS, já que ele renovou esse último fundo com um fundo maior. Respeitou o último topo, não ultrapassou o último topo, veio até uma certa região de interesse e voltou a se desenvolver com uma queda e fez um fundo maior. Então vamos chamá-lo de BOIS. Então vamos supor que ele fez um último topo válido e aí ele faz essa movimentação aqui, ó. Esse último fundo daqui, ó, podemos chamar ele de choque ou BOIS. Vou deixar aí uns 3 segundos para você responder. Se você respondeu choque, infelizmente você errou, porque essa movimentação aqui é uma BOIS. Para uma movimentação ser uma choque, ele tem que quebrar o último fundo válido ou o último topo válido. Nesse caso aqui, como estamos em uma movimentação de alta, é o último fundo válido. Se o mercado não teve força suficiente para renovar esse último topo, ele vem aqui, chega perto dessa linha de resistência, depois ele faz uma outra renovação de fundo, logo aqui é uma BOIS, beleza? É uma BOIS, por quê? Porque esse último fundo válido, essa correção daqui, ó, esse último fundo válido não originou numa renovação de topo, tá? Ele só teve força suficiente
para chegar próximo, mas não renovar o último topo, não ultrapassar essa linha de resistência. Então, onde que seria uma choque? Uma choque seria se ele fizesse isso daqui, ó. Agora sim temos uma choque. Por quê? Porque ele quebrou esse último fundo válido de uma renovação, tá bem? Opa, escrevi errado aqui. Vamos colocar aqui outro nome. Choque. Então quer dizer que se eu pegar aqui essa movimentação de correção que deu nesse último fundo válido, nessa correção aqui de uma certa região de interesse, e essa correção originou numa força suficiente para fazer uma renovação desse topo, originando numa Boyce, então quer dizer que esse fundo válido aqui vai ser o meu ponto de choque? Exatamente isso. Se o mercado ele fez uma correção, fez uma movimentação no qual ele não teve força suficiente para furar essa resistência e fez uma Boyce, e aí dessa Boyce, nessa correção aqui de Boyce, ele teve força suficiente para renovar esse último fundo, tá? Teve força suficiente para renovar esse último fundo e quebrar essa estrutura, esse último fundo válido de uma Boyce, então sim, isso daqui é uma choker. E essa movimentação é uma pegadinha, é uma movimentação de armadilha que acontece bastante no day trade. Vou mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona. Aqui, o mercado ele fez uma movimentação aqui, ó, de alta, depois ele fez uma correção até um certo ponto de interesse e depois ele renovou esse último topo. Deixa eu colocar aqui em branco. Depois ele renovou esse último topo. Ele teve uma correção que originou nessa renovação de topo, tá bem? Então tem uma outra Boyce bem aqui, ó. Temos uma outra Boyce também aqui. O mercado ele fez uma movimentação aqui, ó, de correção, depois ele foi e renovou o último topo, originando num outro topo maior, tá bem? Agora aqui um outro exemplo, vamos lá. O mercado ele fez uma movimentação de alta, fez uma correção, um último fundo vale, depois ele fez uma outra movimentação de alta. Temos uma Boyce. Por quê? Porque ele teve força suficiente para renovar esse último topo válido. Ele teve uma correção que nessa correção originou numa força maior para fazer uma renovação desse último topo válido. Agora aqui um outro exemplo para vocês no qual o mercado ele não tem força suficiente para furar o último topo. Vamos lá, o mercado fez uma movimentação de alta, veio até certo ponto de interesse, depois ele fez uma renovação aqui, tá? Depois ele fez uma correção, voltou e não teve força suficiente, ó, para furar essa resistência. Então o que ele vai lá e faz? Ele faz uma Boyce. Temos aqui uma Boyce, já bem nesse ponto. Anteriormente ele já veio na movimentação aqui, ó, de alta, correção, alta maior, correção novamente, depois uma outra alta maior ainda, tá? Então ele foi e renovou o último topo, renovou o último topo, respeitou o último fundo, respeitou o último fundo. Aqui ele não teve força suficiente, esse fundo não teve força suficiente para furar essa resistência, para fazer uma renovação de topo. Logo ele virou uma Boyce. Depois ele teve uma movimentação aqui, ó, de correção, depois ele voltou e fez o quê? Fez uma choque nesse ponto daqui, ó, a partir desse último fundo. Choque. Quebrou a estrutura. Logo tivemos uma reversão clara. Olha só o que aconteceu. O mercado ele inverteu o fluxo exatamente nesse ponto, ele voltou com uma correção até um ponto de interesse, um pullback, um throwback, e aí ele voltou e renovou o último fundo, válido, beleza? Aqui, ó, ele renovou o último fundo com um fundo maior. Tá, Lucas, então como é que isso vai me ajudar a ganhar dinheiro no day trade? Vou explicar para vocês como é que funciona. Quando a gente entende que o mercado está dando uma continuidade no fluxo altista, ou então ele faz uma quebra de estrutura, nós podemos saber que podemos comprar ou vender, beleza? Então se o mercado ele faz uma renovação de topo, ele faz uma Boyce, a gente entende que o mercado está tendo força suficiente para conseguir fazer uma renovação de topo e continuar com o fluxo altista. Logo podemos procurar somente por compras. E no momento que ele faz uma quebra de estrutura, uma choque, então posso começar a procurar por vendas? Validamente sim. Porém, você tem que avaliar o contexto. Muitas das vezes o mercado está num fluxo forte de alta e ele faz uma correção em ABC. Isso pode acontecer. E como é que funciona a correção em ABC? Vou mostrar aqui para vocês. O mercado faz uma alta, faz uma correção, depois ele faz uma outra alta maior. E vamos supor que nessa movimentação aqui de alta, que sabemos que está com fluxo altista, podemos identificar uma região forte de demanda. Então vamos supor que o mercado ele faz essa movimentação aqui, ó. Um fundo, um topo, depois um outro fundo.
Obviamente, nessa movimentação aqui você pode entender como uma quebra de estrutura bem aqui. Beleza? A gente pode identificar aqui como uma choque. Aqui é uma boys. E aqui é uma choque. Nessa choque a gente pode achar que o mercado está fazendo uma movimentação aqui de inversão. Mas pelo fato de uma correção em ABC, uma correção em ABC, essa movimentação aqui muito comum pode ser uma armadilha para que você caia querendo vender. Quando na realidade ele está fazendo uma correção em ABC, fazendo uma choque, te induzindo a querer vender, e o mercado vai lá e faz isso daqui, ó. Ele renova o último topo. Ah, Lucas, então explica aí sobre essa questão de correção em ABC. Então, essa questão de correção em ABC e movimentação em 5 ondas, uma inversão em 5 ondas, é um tema para um próximo vídeo, porque ele é muito complexo. Então esse foi o vídeo sobre boys e choque, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, é só me mandar uma mensagem no Instagram, ou pode mandar um comentário que eu respondo o mais rápido possível, beleza? Tamo junto, pessoal, e até a próxima!